eu gostaria de falar sobre perspectiva na oração. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 102, versículo do 1 ao 11. Quem aqui já orou sem fé diz amém. Tem gente aí que não fala a verdade, né? Vou perguntar, quem já fez aquela oração, mas você não sentiu fé naquilo? Diga amém. Eu achei que era só eu que tinha esse problema. Eu falei, mas será que é só eu? Né? Aquela perspectiva negativa, aquela perspectiva ruim. Você está orando, mas parece que não vai fluir, parece que não vai acontecer nada. Quem já ouviu aquele ditado, quanto mais eu oro, mais assombração aparece, né? Alguém está passando por isso, né? Talvez hoje eu vou falar para pessoas que estão passando por esse momento. Quanto mais está orando, mais assombração está aparecendo, né? Parece que não está abrindo nada, não está acontecendo nada. E eu gostaria de falar hoje sobre uma pessoa que orou na Bíblia, nessa mesma situação. Salmos de Davi. Ele ora, e aqui tem uma situação, e nós vamos hoje entender algumas coisas. Ele diz assim, ouve a minha oração, Senhor. Chegue a ti o meu grito de socorro. O cara já está na última, está esgoelando, você está entendendo, né? Não escondas de mim o teu rosto. Quer dizer que ele não conseguia achar Deus. Deus estava muito longe. Ele já começa a gritar. Aqui já tem um desespero. Não escondas de mim o teu rosto quando estou atribulado. Inclina para mim os teus ouvidos. Quando eu clamar, responde-me depressa. Esvaem-se os meus dias como fumaça. Meus ossos queimam como brasas vivas. Como a relva ressequida está o meu coração. Esqueço até de comer. Bom, aqui tem um problema psicológico. Aqui já tem uma depressão, um início de uma depressão. Aí ele diz assim, olha a pessoa que está orando, o estado de quem está orando, a forma que está orando. De tanto gemer, estou reduzido a pele e osso, gemidos. Já está profundo o negócio. E ele vai indo. Sou como a coruja do deserto, não dorme, né? Não tem sono, não consegue, a cabeça não para, fica pensando. Sou como a coruja do deserto, como uma coruja entre as ruínas. Não consigo dormir, olha aí, ó. Tornei-me como um pássaro solitário no telhado. Os meus inimigos zombam de mim o tempo inteiro, porque já está em declínio, em decadência a vida dele. Lendo esse texto aqui, a gente podia até ir para casa, porque está bem fácil de entender isso aqui, né? Ele diz assim, os meus inimigos zombam de mim o tempo todo. Os que me insultam usam o meu nome para lançar maldições. Cinzas são a minha comida e lágrimas misturo o que bebo. Tá bom, até aí. Amém? Queridos, esses salmos falam de perspectiva de oração. Direcione a sua fé para cá. Você que está anotando, você pode anotar. Mas eu quero te falar uma coisa. Aqui a gente consegue ver nesse texto aqui uma pessoa orando, mas vivendo um momento difícil da sua vida. Uma pessoa que está até orando, está até buscando a Deus, mas está passando por um momento muito difícil. E ele diz assim, olha, eu não tenho fome, eu estou seco, eu estou sem insônia. E ele vai falando do que o coração dele estava mandando para ele. Ele vai falando daquilo que ele estava vivendo, momentos difíceis. Todo abalado, a sua estrutura emocional abalada. Os inimigos zombando dele. E ele começa a orar, ele começa a dizer, olha, eu estou tão mal, eu estou tão ruim, que parece que Deus sumiu, que Deus escondeu o rosto dele de mim, eu não consigo achar Deus. Na verdade, ele chega, em alguns textos, ele diz assim, eu estou angustiado. Eu não consigo parar. Sabe, ele diz assim, eu tenho sentimento de solidão. Agora veja bem, Davi era um rei, rodeado de servos, rodeado da família. Mas aqui ele ora, e ele diz, eu estou sozinho, um guerreiro, com vários soldados, com tantas pessoas ao seu redor, mas ele diz, olha,
eu tenho um sentimento no meu coração de que eu estou só. Ele diz assim, olha, eu estou no pó, eu estou murchando, eu estou secando, perdendo as minhas forças. Quantas vezes nós, irmãos, parece que está tudo indo bem, é aquilo que eu falei agora há pouco aqui. Está tudo indo bem, está tudo maravilhoso, de repente tudo fica em ruínas. Desmancha tudo, cai tudo, afunda tudo. Não se tem mais nada. Com certeza, sabe, irmãos, essa é a maneira mais correta de nós aproximarmos diante de Deus. Não parece. Mas aqui ele está falando a verdade do seu coração. Há uma doença, há uma situação, há um problema, há uma dor emocional, mas uma coisa nós temos que observar nesse texto: há uma coisa chamada quebrantamento. Ele começa a falar para Deus os seus sentimentos. Ele começa a colocar nome nos seus maus, nos seus males que estão dentro dele. Suas dores têm nome. A perspectiva que ele estava vivendo naquele momento. E eu creio que essa é a melhor maneira de nós nos quebrantarmos da presença de Deus. Chegarmos diante de Deus e falarmos exatamente o que está dentro de nós. Sermos verdadeiros. Pararmos com aquelas orações religiosas que nós nos vestimos, só falta colocar paletó e gravata, só falta colocar um véu, só falta fazer alguma coisa histórica para a pessoa ter aquela aparência de que eu estou na presença de Deus, aleluia, meu Deus e meu Pai. Sabe aquelas orações decorativas, aquelas orações, sabe, aquelas coisas costumeiras, pragmáticas que a gente, por nós sermos crentes, às vezes muito velhos, estamos acostumados a fazer esse tipo de oração. Mas aqui o que a gente vê é uma oração sincera. O que nós estamos vendo aqui, o que nós estamos lendo, é alguém que está colocando para fora o que dói de verdade. O que nós estamos vendo aqui é alguém que está colocando de verdade na presença de Deus. Senhor, o meu sentimento é que eu estou sozinho. Eu estou me sentindo como um bicho, como um animal. Eu estou mal, Senhor. Estou passando dias difíceis na minha vida. Sabe, irmãos, e aqui Davi, por ser um valente, por ser um guerreiro e ser o homem que mais ganhou batalhas na Bíblia, irmãos, aqui ele não é um durão, um bacanão durão, não. Aqui Davi está se quebrantando. Ele está dizendo, olha, Senhor, eu preciso do Senhor, eu estou secando, eu não tenho forças. Irmãos, um cara com habilidade de fazer armas, um homem com habilidade de construir instrumentos musicais, um homem com habilidade, irmão, de treinar guerreiros. Ele diz assim, eu não tenho mais forças. Eu estou seco, eu estou fraco. Ele começa a se quebrantar diante do Senhor. E muitas vezes nós, irmãos, olhamos oração como essa aí, e talvez, a priori, a tendência é nós simplesmente dizer, que esse cara aí está fora. O cara está sem fé. E é fácil fazermos uma analogia de uma oração ou de alguém na Bíblia, porque você já começa a orar, e se você tem um pouquinho, sabe, de psicologia, você começa a ver algumas situações, você começa a ver, sabe, mas é importante nós analisarmos o que lemos, sabe, irmãos, à luz de toda a palavra, textos e contextos. E muitas vezes, quando nós lemos a palavra de Deus, sabe, eu não sei se já aconteceu isso com você, de você estar aqui na igreja anotando uma palavra, aí você, aquela frase vem para você, o Espírito Santo traz aquela frase que é para você, mas você diz assim, puxa, fulano de tal tinha que estar aqui para ouvir essa frase. Quem tinha que ouvir isso era meu pai. Já aconteceu isso com você? Por que a minha mãe não está aqui para ouvir essa frase, gente? Eu creio, irmãos, que quantas vezes nós bancamos os durões na presença de Deus, não rasgamos o nosso coração, não abrimos de verdade o nosso coração e não falamos a verdade para o Senhor.
e não demonstrar o que realmente nós estamos sentindo, é um erro. É um erro. Eu estava essa semana escrevendo, e eu não coloquei nada aqui, mas eu fui lá, irmãos, lá naquela história de Jacó, quando ele trai o irmão dele. Vocês sabem da história. Ele trai o irmão dele. Por anos, ele vem trabalhando para casar com uma mulher, e ele é enganado pelo sogro dele chamado Labão. E aí ele tem que trabalhar dobrado para casar com a outra moça. E aí ele constrói toda a sua vida, ele fica rico. E agora ele tem que voltar para sua casa, porque não aguentava mais a angústia. E ele sabendo que tinha algo para trás para ser resolvido e que não foi acertado. Porque uma hora a conta chega. Diz para quem está ao seu lado, uma hora a conta chega, meu filho. Queridos, tudo que você não resolver essa semana, uma hora a conta vai chegar. E já às vezes chega alta. E sabe, queridos, eu fui lá na história de Jacó, quando ele estava lá no Vale de Jaboque. Quando aquele anjo aparece, ele agarra naquele anjo, não solta aquele anjo de jeito nenhum. E olha, irmãos, eles passaram a noite lutando. O dia estava clareando, eles estavam lutando ainda. Você já parou para pensar nisso? Quanto tempo de luta? Você já assistiu o MMA? Estava lá, um dando gravata no outro, mais ou menos por aí. Um segurando o outro, me solta, me solta. E aquela luta. Isso poderia ter, eu fiquei pensando quando eu preparei essa palavra aqui, eu falei, isso poderia ter resolvido em minutos, sabia? Mas como? Como que resolveria esse problema de Jacó em minutos ali? Se ele realmente tivesse rasgado o coração dele. Porque daí o anjo, irmãos, pergunta para ele, como é o seu nome? Dá nome, meu filho. Dá nome para você. Como é o nome desse mal que está aí dentro de você? Quando ele fala o verdadeiro nome dele, meu nome, ele solta, ele grita num berro, ele diz, olha, meu nome é Jacó. Que quer dizer enganador, trapaceiro, mau caráter. Quando ele grita, e ele diz, meu nome é Jacó, ele assume a sua identidade. Ele assume o que estava dentro dele de verdade. E aí só então vem um milagre na vida dele. Porque naquele momento que ele grita o nome dele, vem um quebrantamento. Quem consegue entender, irmãos? O que aconteceu com Jacó e o que está acontecendo com Davi aqui. Confissões. Quebrantamento. Falar o que de verdade você é, quem você é, o que está dentro de você. Quando você se prostrar diante de Deus, não adianta você se prostrar como se você não tivesse problema. Não adianta você se prostrar como se você fosse o super-homem, a super-mulher. Todo mundo tem problema, eu não. Eu tenho fé. Você já viu desse? Nós temos fé, é verdade, irmãos. Nós temos. Mas nós precisamos entrar em confissão. Quando ele diz assim, eu sou ladrão. Quando ele diz assim, eu sou trapaceiro. E como ele demorou muito, escute isso. Como ele demorou muito para fazer a confissão. Como ele demorou muito para fechar a conta que ele começou lá atrás, Jacó. Quando ele quis fechar a conta, irmãos, eu não lembro, porque o texto está vindo agora, mas eu acho que vinha mais de 300 homens. Não consigo lembrar de cabeça. Era só um no começo. Agora era 300 querendo matar ele. Diz para o teu irmão, uma hora a conta chega, meu filho. A conta chegou cara para Jacó, né? E aí, ele teve que fechar o que deixou aberto no passado. Irmãos, está na hora de nós nos prostrarmos diante do Senhor. Mas de verdade, irmãos. Não com um coração, irmãos, sabe, um coração pragmático, costumeiro. Sabe aquela oração de sempre, está na hora, talvez de você se prostrar e não falar nada. Ficar quietinho ali, ó, quieto, quieta. Até que venha um choro,
até que vem um soluço, até que vem uma vontade de você falar, eu estou mentindo mesmo, eu estou enganando mesmo, eu estou fazendo tudo errado mesmo, Senhor. Quem que eu estou querendo enganar? E entrar em um nível de quebrantamento, isso trará e levará você a um nível de vitória. Nós não vamos entrar em um nível de vitória porque a gente está num culto como esse, ouvindo um pregador internacional. Ai, ai. Brincadeira. Não pensa vocês que essa semana a vitória vai ser sabor de mel, só porque você está aqui nesse culto. Diz para o teu irmão, tem mais, meu filho. Gente, vocês têm muito mais coisa para fazer se quiser vitória com sabor de mel. A cantora canta lá, parece que é tão fácil, né? A minha vitória tem sabor de mel, tem sabor de mel. É linda a música, é doce, chega a dar... Gente com diabetes não pode ouvir. Mas olha só, o que fazer para chegar nesse lugarzinho chamado vitória? Irmãos, são várias ações que nós temos que fazer para chegar nesse lugar. Não é só participar de reuniões maravilhosas como essa. Não é só nós estarmos em célula ouvindo os nossos líderes ministrar. Existem coisas que você precisa fazer, que está dentro de você, guardado dentro de você, que você tem que pôr isso para fora. Você tem que botar nome nessas coisas. Porque senão, você vai morrer. Vai secar o seu corpo. Davi chegou ao ponto de falar assim, olha, enquanto eu não confessei, enquanto eu não falei a verdade, os meus ossos apodreciam. Eu fiquei sem força, fui morrendo. Espiritualmente, eu não tinha mais vontade de orar. Não é assim? Espiritualmente, eu não tinha mais vontade de ir na célula, eu não tinha mais vontade de participar de nada. Espiritualmente, para mim, essas coisas de Deus estavam longe demais. Gente que está morrendo. Tem gente que está morrendo. Está orando, mas não tem perspectiva. Quem está entendendo, queridos? A autoconfiança é terrível. Quando você vai para uma oração e você já está tão acostumado a orar, você já está tanto tempo na casa de Deus, que você já vai, sabe, para aquela oração e você já chega lá e você já ora e você sai de lá, erroneamente, com o sentimento de que Deus te ouviu. Erroneamente, com o sentimento que aquela oração que você fez, Deus te ouviu. Mas eu quero lembrar vocês, queridos, amados e amadas do Senhor, que lá no livro de Joel, Deus dá uma lei, e Ele diz assim, olha, se vocês não praticarem, se vocês não falarem a verdade, se vocês não forem verdadeiros, a semente que vocês plantarem, ela vai apodrecer debaixo dos torrões de terra. Eles não acreditaram. Quando eles plantaram, não vieram chuva. E tudo que eles tinham ajuntado, irmãos, as sementes em celeiro, e eles plantaram aquela semente, irmãos, era o que eles tinham. Elas começaram a apodrecer. O que nasceu, quando cresceu, quando ficou verdinha, bonita, irmãos, veio nuvens de gafanhoto. Eu não tenho tempo para falar das 3 categorias demoníacas do inferno, de demônio que destrói dinheiro dos crentes. Irmãos, eu gosto de falar de dinheiro. Não falo muito porque pastor já tem fama de ser ladrão, já tem fama de não sei o quê. Mas eu quero falar de dinheiro aqui nessa igreja daqui uns dias. Mas eu falo com base bíblica, viu? Não vou vender sabonete aqui não. E nem dar lencinho ungido para vocês, não. Mas eu quero falar para vocês que, quando eles plantaram, por não serem verdadeiros, por não terem o coração voltado para o Senhor, sabe, irmãos, o que nasceu, o que ainda nasceu, irmãos, os gafanhotos vieram e comeram tudo. Que vida é essa? E então eles correm para Deus, porque daí, olha para mim, irmãos, quando a casa cai, quando a conta chega, o que a gente faz?
Ai, papai do céu! Meu Deus! A oração de angústia, né? Que ele diz lá em Salmo 102. O que aconteceu? O Senhor está tão longe, Deus. Não é assim às vezes, pessoal. Mas se você fizer uma retrospectiva da sua vida, você vai descobrir que lá atrás ficou algo sem ser resolvido. Lá atrás foi quebrado parâmetros bíblicos. Lá atrás foram quebradas regras bíblicas, leis espirituais. Lá atrás. E agora a conta está chegando. Eu não sei por que Deus está falando tanto de conta, porque eu nem escrevi essa palavra aqui hoje, falar a verdade. Conta. Mas Deus está falando com algumas pessoas aqui. E quando chegou dolorosamente, irmãos, empobrecidos, porque não tinha mais o que plantar, foram todo mundo para a igreja, porque daí a gente lembra de Deus. Aí a gente lembra de Deus. A gente não lembra de Deus quando tudo está bem. A gente não lembra de Deus quando a família está bem, quando tem dinheiro no banco, quando tem tudo. Sabe, irmão, se der eu vou, se der eu oro, se der eu jejuo, se der eu oferto, eu dizimo. Não, se der eu faço as coisas. A gente não lembra. Mas quando a coisa rocha, quando a coisa aperta, aí dá dor de barriga no irmão. Aí o irmão corre para orar na igreja. Foi o que aconteceu lá em Joá. Aí correram. Todo mundo correu. Sabe o que fizeram? Chegaram na igreja. Atos, sabe, irmãos, para demonstrar que eles estavam entristecidos, ouça isso, Atos, para demonstrar que eles estavam entristecidos com tudo que estava acontecendo, tudo que aconteceu na colheita deles, na plantação deles, chegavam lá na frente do altar e rasgavam essa roupa. Não vou rasgar a minha aqui, fica feio. Mas era mais ou menos assim, arrancava tudo. Pedaço de roupa, arrancava tudo, rasgava tudo. Pegavam cinza no chão, jogavam para cima, aquilo caía na cabeça deles, se sujavam de cinza, demonstrando que eles estavam quebrantados. Irmãos, olha para mim, se eu fizesse isso aqui hoje, eu ia arrancar lágrima de muitos de vocês aqui. Se eu fizesse isso aqui hoje, vocês iriam chorar. Talvez naquele dia, Jefferson, muitos choraram. Muitos, meu Deus, que maravilhoso, aquele irmão nunca orou desse jeito. Nossa, meu Deus, olha, aquela irmã nunca ficou quebrantada desse jeito. E foi aquela rasgação de roupa e aquela jogação de cinza por cima. De repente, o Espírito de Deus vem sobre a igreja, sobre o profeta Joel, e diz assim, para de rasgar essa roupa. Para de fingir. Porque o seu coração está longe de mim. Para de ser falso, para de mentir. O coração está longe, você está rasgando a sua roupa, você está adorando, você está jogando cinza na sua cabeça, mas o seu coração não está em mim. Irmãos, talvez a pergunta que o Espírito Santo faria para nós nessa noite, será que Deus tem o nosso coração na mão dele? Será que o nosso coração realmente está na mão de Deus, irmãos? Porque essa é a grande diferença, queridos, de uma oração com perspectiva de quebrantamento. Alguém que se prostra, não só de aparência, mas alguém que se prostra e se quebranta aqui dentro, mói, quebra tudo. Quem está entendendo, queridos? A Bíblia diz que Deus está buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aí a mulher diz assim, samaritana, Senhor, aí Jesus disse, onde é que vocês vão adorar? Nós adoramos lá naquele monte, porque nós não podemos adorar com fulano e ciclano. Então, nós fizemos uma tenda de adoração lá em cima do monte. É lá que se adora. Aí Jesus vem para ela e diz assim, vou falar uma coisa para você. A adoração está dentro de você. Eu não estou buscando gente que vai para a igreja adorar
Eu não estou buscando gente que só adora se tiver um templo. Eu não estou buscando gente que só adora se tiver... Quem está entendendo, irmãos? Eles dizem, olha, eu estou buscando gente que adora em espírito e em verdade, que está envolvido em me adorar. O dia inteiro envolvido, o dia inteiro o coração voltado para mim. Quem está entendendo, irmãos? O profeta Joel vem e diz, vocês querem saber? Para com isso. Para com essas, sabe... Tudo artista, todo mundo novela, né? Crente artista, tem muito isso. Aqui não tem, mas tem umas igrejas aí que é lotado de autoconfiança, autocomiseração. Eu sou um desgraçado, bate no peito, né? Eu não presto mesmo. Deus não está buscando esse tipo de pessoa. Deus está buscando gente que está com o propósito de quebrantar e ser verdadeiro dentro do seu coração. Qual é o seu nome? Perguntou o anjo para Jacó. Aí Davi, que não é bobo, já começou a oração dizendo qual era o nome dele. Seco, insônio. Eu sou um animal, uma besta, estou fazendo tudo errado. Fico ouvindo os meus inimigos. O salmista faz cair as suas forças diante de Deus. Ele simplesmente quebra as suas forças e diz, olha, com tudo o que eu tenho, com toda a habilidade que eu tenho, eu não tenho forças. Isso demonstra quebrantamento, irmãos, na presença de Deus. Isso demonstra alguém que não está, perdão da palavra, mas alguém que não está preocupado com a sua aparência externa, mas está preocupado com a interna, aqui dentro, o que tem aí dentro. O que é que tem aí dentro que Deus, você não falou ainda? Deus sabe, mas você não fala. Sabe, esse salmista, ele faz cair a força dele diante de Deus. Ele diz realmente quem ele é. E ele fala que os seus medos, se você olhar para o texto, você vai descobrir. E a nossa oração, quando a gente vai orar, precisa ter uma perspectiva. Primeira dela, irmãos, se derramar na presença de Deus. Quando você for orar, irmão, já teve vezes que eu fui orar e eu fiquei ali, irmãos, o Espírito Santo não deixou eu falar nada, fiquei calado ali, ó. Calado. Já teve vezes que eu falei muito, já teve vezes que eu já fiz muitas confissões, já teve vezes que eu adorei muito, mas o importante é você colocar o que está no seu coração. Porque você está orando de um jeito. E lá no livro de Samuel, o maior problema de Samuel, que quando vieram os irmãos de Davi, Samuel falava assim, agora vai ser aquele fortão. E aí vinha o fortão. Agora vai ser esse. Preparava o óleo e Deus falava, não, não é esse. Aí vinha um mais bonitão, mais fortão. Não é esse. Passou todos os irmãos. Samuel falou assim, não estou entendendo o que está acontecendo não, Deus. Aí Deus falou assim, eu vou te explicar uma coisa para você, Samuel, seu cabeção. Você está olhando com os seus olhos. Você está vendo o externo. Mas eu olho para dentro do homem. Aqui nessa casa, Samuel, tem uma pessoa que é quebrantada. O nome dele é Davi. Aí manda chamar Davi. Quando Davi chega lá, todo fedendo ovelha, todo sujo, era aquele que seria o rei. Quantos querem reinar aqui sobre situações essa semana? A palavra-chave hoje é quebrantamento. A nossa perspectiva de oração essa semana tem que ser quebrantamento, irmãos. Nos prostrarmos, falarmos, confessarmos. A oração é um lugar de confissão. Amém? Diga assim, a oração é um lugar de confissão, de dor e libertação. Quantos creem nisso? E por que não acontece? E por que nós às vezes nos prostramos e escondemos a confissão? Por que não falamos da dor? E por que não nos libertamos? Porque falta uma perspectiva, uma ação verdadeira. Sair do piloto automático. Olha para esse irmão do lado aí, cutuca ele e fala, meu filho, desliga o piloto automático.
Tem gente aqui que há anos está no piloto automático. Botou lá no piloto automático. Truc! Hora de orar para o almoço. Meu Deus e meu Pai, aleluia, amém. Toma banho, vai para a igreja, pega o carro. Piloto automático. Vai para a célula, piloto automático. Está fazendo tudo o que tem que fazer. Está no piloto automático. Mas o quebrantamento, a confissão, o que realmente funciona, só funciona se sair do piloto automático. Você vai ter que começar a pilotar a sua vida. Desliga o piloto automático desse irmão do lado aí, em nome de Jesus, pela fé. Fala, vou desligar o seu, meu filho. Você não vai sair mais daqui, não. Quem não sabe pilotar, morre hoje. Posso ouvir um amém? Ele diz assim, Senhor, eu não sou bom. Já estou encerrando. Senhor, eu não sou bom. Eu preciso da sua misericórdia, pois elas estão sobre a minha vida. Olha o que ele enxerga, irmãos. Esse é o lugar que abre portas. Essa é a confissão, irmãos. O salmista, ele tira os olhos de si mesmo. Ele para de olhar quem ele é. Ele para de olhar o que ele tem. Ele para de olhar onde ele está. E ele passa a olhar o que Deus é. Onde Deus está e o que Deus tem. Essa é a chave, meus queridos. Essa é a chave, meus queridos. Precisamos olhar para o Senhor, tirar os nossos olhos da terra, tirar os nossos olhos da situação, do momento, e olharmos para o Senhor, porque o que nós precisamos vem do Senhor, a nossa vitória vem do Senhor, a nossa cura vem do Senhor, o nosso dinheiro vem do Senhor, a nossa família é abençoada porque vem do Senhor. Nós precisamos olhar para Deus, irmãos. Escute o que eu vou te falar. Deus não ia te trazer até aqui, te dar tudo o que Ele te deu, para chegar essa semana, Deus desistir de tudo. Eu creio que Deus te trouxe aqui hoje, porque Ele quer começar algo novo. Novo na sua vida. Muito novo na sua vida. Quer fazer você tirar os olhos dessa terra e fazer você voltar os seus olhos para o Senhor. Não é aquele monte, ou não é aquele outro monte, disse Jesus. É a oração em espírito e em verdade. Tem que ser verdade o que sai de dentro de você. O que vai sair daí de dentro tem que ser verdade. Aleluia! Aleluia! Eu creio. O salmista tira os olhos dele, para de olhar para os problemas. Quando ele faz isso, irmãos, no final da oração, ele começa a entender tudo. Ele relembra. Depois você pode continuar lendo o versículo 23 e 24. Ele diz, Senhor, não me leva, Senhor. Eu quero cumprir o que o Senhor me chamou para fazer. E é aqui que eu quero dizer para muitas pessoas que estão aqui, olhem para os meus olhos. Aqui tem gente que Deus já deu chamado, Deus já deu ministério, e não está cumprindo o que Deus mandou fazer. Isso vai custar caro, porque a Bíblia diz, a quem mais foi dado, mais vai ser cobrado. Não é eu que digo, não sou eu que digo, mas é a palavra. E ele vem dizer que não me mate, não deixa eu morrer, Senhor. Sei que eu cumpra o que o Senhor me mandou fazer. Sei que eu consiga cumprir aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Talvez a oração de muitos aqui seria essa. E então ele diz, a minha confiança está no Senhor. O meu Deus. A minha promessa vem do céu. Ele começa a declarar o que vem do céu e para de falar o que está vindo da terra. Amém, irmãos? Essa é a chave para essa semana. Eu estou te dando uma chave. O Espírito Santo está nos dando uma chave, irmãos. Está na hora de nós confessarmos o que vem do céu essa semana. Não o que está vindo da terra. Confesse o que está vindo do céu para você. As promessas que vêm do céu. Os posicionamentos em Deus. A nossa oração tem que ser um lugar de ouvir e falar com Deus.
Não pode ser fora desse lugar. A oração é um lugar de ouvir a Deus. Quantos creem nisso? Eu quero profetizar que muitos de vocês talvez não vai conseguir vir aqui orar nessa sala, mas você vai orar em casa e o Espírito Santo vai direcionar você. Situações estão acontecendo que você nem sabe com que direção, o que fazer. Você não vai fazer nada, você vai buscar o seu Deus, porque o que você precisa vem do Senhor. A resposta que você precisa vem do Senhor. A direção que você precisa vem do Senhor. E a palavra do Senhor diz que nenhum mal chegará na sua tenda. Praga alguma chegará na sua tenda. Escute, e se chegou, vai ter que sair. Porque essa semana você vai se levantar no poder da palavra de Deus. E nenhum mal ficará na sua tenda. Só vai ficar o mal se você quiser. Você só vai ficar condicionado a essa vidinha, a essa sistemática, pragmática que você está vivendo se você quiser. Porque tem um chamado para você. Quem está entendendo? E eu quero encerrar dizendo que no versículo 28, Deus dá uma promessa. Sabe que dá para colocar o versículo 28? Deus dá uma promessa. Deus diz assim: eu estarei com você. Por causa daquela oração. Por causa daquela oração. Ele diz assim: eu estarei com você. A minha presença está com você. Quem está entendendo, irmãos? No final da oração, Deus traz uma promessa, diz: olha, eu vou estabelecer algo na sua descendência. Essa oração trouxe algo não só para você, mas para a sua descendência. A promessa não vai ser só para você, mas será para a sua descendência. Quem está entendendo isso, queridos? Deus não tem algo só para você, mas Deus tem algo para a sua descendência. Para os seus netos. Quem não tem neto ainda, começa a orar, né? Para os seus filhos, suas filhas. Tem uma promessa, mas tudo começa com o quebrantamento. Nós falamos aqui no começo de uma oração de quebrantamento. Se não for verdadeiro, escute, o povo lá em Joel estava rasgando tudo. Parecia ser uma igreja sapatinho de fogo. Mas quando Deus olha, diz: nada disso. Você está errado. Eu sei o que tem no seu coração. Eu sei o que está no seu coração. A gente vai conseguir enganar pessoas perto de nós. Mas Deus ninguém engana. Deus ninguém engana. E o que a gente precisa fazer é ser sincero. Entrar em confissões profundas na nossa oração. Rasgar o nosso coração. Buscar de Deus cura, milagre, libertação e promessa. Quantos creem nisso, irmãos? Quando você olha para textos como esse de Salmo 102, depois de você ouvir uma palavra dessa, você vai ver diferente o texto. Você vai conseguir ver uma oração, não de alguém passando por problemas seríssimos psicológicos, mas você vai conseguir ver uma oração com poder. Porque quem ora com confissões sinceras, ora com poder. Quando você recebe essa palavra em nome de Jesus, vamos orar, baixa a sua cabeça.